E se eu te disser que Lula está aliado com o Irã e contra Israel? Enquanto o povo brasileiro luta na guerra da sobrevivência, com tudo caro, em meio a uma avalanche de impostos, violência e corrupção, o Lula resolveu dar boas-vindas a navios de guerra do Irã. Isso mesmo, navios que são suspeitos de carregar mais do que armamento. Carregar uma ideologia hostil, um histórico de apoio ao terrorismo e à sombra de uma guerra religiosa global. E tudo isso atracando tranquilamente no porto do Rio de Janeiro, como se estivessem trazendo flores, mas não. Estavam trazendo uma mensagem. E Lula ouviu essa mensagem e, pior, respondeu com um abraço caloroso e com festa. No momento em que o mundo observa com horror aos conflitos no Oriente Médio, Lula decide se aliar ao Irã. Aí eu te pergunto, até onde essa aliança vai? Será que o Lula está prestes a jogar o Brasil no meio de uma guerra santa que não é nossa? Então se prepare, porque o que você vai ouvir agora não é teoria da conspiração, é uma análise crítica, dura e direta sob a lente de quem teme mais a Deus do que aos homens. Mas vamos aos fatos para vocês entenderem. Em fevereiro de 2023, 2 navios de guerra iranianos atracaram no Rio de Janeiro. E não estamos falando de barquinhos de passeio, estamos falando de máquinas de guerra flutuantes, com mísseis, drones, sistemas de espionagem e capacidade de monitorar tudo ao redor. Um deles, o Iris Makran, tem autonomia para 2 anos e meio no mar sem abastecer. E o outro navio, o Iris Dena, pode atacar e interceptar até 40 alvos ao mesmo tempo. Você acha mesmo que isso é só uma visitinha de cortesia? Porque se você achar isso, meu querido e minha querida, ou você é muito inocente, ou está fazendo papel de trouxa. O mais grave, essa visita aconteceu mesmo com os Estados Unidos e Israel protestando, alertando e implorando para que o Brasil não permitisse essa frota de navios na costa brasileira. Mas Lula, como um adolescente rebelde que quer desafiar o pai, bateu no peito e disse: aqui quem manda sou eu, companheiros. Mas será que ele realmente manda ou está obedecendo uma outra agenda internacional mais obscura? Agora pensa comigo, se até a embaixada americana alertou que esses navios já foram usados para atividades terroristas, para tráfico ilícito de armamentos, para espionagem, e estão sob sanção da ONU e dos Estados Unidos, o que exatamente o Brasil ganha permitindo a presença dessas embarcações aqui? Qual a lógica em confrontar os nossos principais parceiros comerciais para se alinhar a um regime opressor, teocrático e envolvido até o pescoço com grupos terroristas? O próprio Ted Cruz, senador americano, fez questão de denunciar isso como um risco direto à segurança americana e deixou claro: o Porto do Rio e empresas brasileiras podem sofrer sanções. É isso mesmo que você ouviu. A escolha de Lula pode custar empregos, dinheiro e a segurança do povo brasileiro. E tudo isso por quê? Por amizade com o regime que deseja arriscar Israel do mapa? E não para por aí. Não houve transparência, nada foi devidamente explicado. Houve uma cerimônia, visita de autoridades, realização de confraternização entre representantes do Itamaraty e militares iranianos a bordo do navio. E Itamaraty ficou em silêncio. Se era tudo tão pacífico e diplomático, por que esconder? Por que não abrir ao público? Porque onde há fumaça, há fogo. E nesse caso o cheiro é de enxofre. A falta de transparência em assuntos militares com um país que beira o fanatismo não é diplomacia, é conivência. E sabe qual é o problema? É que o povo brasileiro, de maioria cristã, está sendo representado por um presidente que não tem compromisso com os valores do evangelho, mas tem compromisso com ditadores e teocracias fundamentalistas islâmicas. Parece que Lula decidiu colocar o Brasil no banco de passageiro de uma guerra que não é nossa, mas cujos estilhaços vão atingir cada lar brasileiro. Lula demonstra mais uma vez que não é aliado da liberdade, mas sim dos regimes totalitários que oprimem, perseguem e matam em nome do poder. E não adianta dizer que isso é exagero, porque quando Israel sofre ataques do Hamas, é justamente o Irã que banca, orienta e sustenta os terroristas. É esse o parceiro que o Brasil resolveu homenagear? E quando a gente pensa que a coisa não pode piorar, vem a cereja do bolo. O Brasil começa a ser visto como um possível aliado do Irã num contexto onde Israel está sendo atacado por todos os lados. Ou seja, o Lula, que é um presidente de um país fundamentado em princípios judaicos cristãos, se aproximando de um regime que odeia Israel.
Isso é diplomacia ou é o começo de uma nova aliança espiritual, ideológica e militar? O Brasil autorizar essa aproximação com o Irã, ele dá um recado para o mundo. E o recado é, nós não estamos mais com o Ocidente. E se você conhece as profecias bíblicas, você sabe que tudo isso tem cheiro de prenúncio. Quando uma nação cristã começa a se deitar com o inimigo de Israel, o juízo de Deus não tarda. Isso que o Lula está fazendo não é política, é profanação. Enquanto o mundo inteiro condena os ataques terroristas do Hamas, o Lula posa de estadista e diz que Israel cometeu genocídio, que os dois lados têm culpa, e chega ao absurdo de comparar as ações de defesa de Israel ao Holocausto. Holocausto? Que matou 6 milhões de judeus? Gente, isso não é exagero, é fato. Lula usou as palavras genocídio e holocausto para se referir a um povo que luta diariamente pela sua sobrevivência, cercado de inimigos por todos os lados. Isso é mais do que ignorância histórica, isso é malícia política. E pior, compactuar com o mal. Porque quando se passa a mão na cabeça de terrorista, quem apanha é o inocente. E nesse caso, os inocentes são nós. E são os civis israelenses que estão sendo sequestrados e mortos, perseguidos por aqueles que Lula insiste em chamar de resistência. Agora me diz, que tipo de liderança é essa que escolhe se solidarizar com quem prega o extermínio de um povo inteiro? Que tipo de mente deturpada vê no Hamas uma vítima e em Israel um vilão? Vamos lembrar que o Hamas é um grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Reino Unido e vários outros países e nações, porque esse grupo não esconde os seus objetivos. Eles querem apagar Israel do mapa, destruir o povo judeu e estabelecer uma teocracia islâmica radical. E mesmo sabendo disso, o Lula prefere abraçar esses coitadinhos oprimidos da faixa de Gaza e criticar o único país que oferece alguma segurança aos cristãos no Oriente Médio, que é Israel. A visita dos navios iranianos ao Brasil não foi um ato isolado, foi um sinal, um aviso, foi uma pista de que algo muito maior e perigoso está em percurso. O Lula demonstra mais uma vez que está disposto a comprar briga com a nação que é uma aliada histórica do nosso país. Lula está se ajoelhando diante de terroristas radicais, tudo em nome de uma suposta soberania que, na verdade, está se transformando em servidão. O povo brasileiro deve abrir os olhos, precisa entender que nós estamos sendo empurrados para dentro de uma guerra ideológica e religiosa que não tem nada a ver com a gente. E se não houver resistência, se não houver voz profética, se os cristãos continuarem em silêncio, seremos cúmplices mesmo que por omissão. A Bíblia diz em Provérbios 14:34 que a justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. E o que estamos vendo hoje aqui no Brasil é o pecado da aliança com os ímpios, manchando a bandeira brasileira. Não é hora de bajular poderosos, é hora de temer a Deus, é hora de dizer que o Brasil é do Senhor Jesus e não do Irã, não do comunismo internacional, não da nova ordem mundial. Se essa visita dos navios iranianos foi o início de uma aliança suja, então que fique registrado, os cristãos verdadeiros não aceitam calados, porque quando o sangue começa a correr no Oriente Médio, não se brinca com o lado em que você está. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. E que o povo acorde antes que seja tarde demais. Se você também está indignado com essa situação, com a posição do Lula, comente aqui embaixo, deixe a sua opinião. Escreva nos comentários o que você pensa. Tá? Compartilhe esse vídeo, mostra para a tua família, para os teus amigos, divulga em grupos e contatos do teu celular e nas tuas redes sociais. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser sair do vermelho e aprender a usar o teu celular para ganhar dinheiro, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Esse aparelhinho aqui que você usa para fazer ligação, para fofocar no Zap ou ficar jogando joguinhos, pode ser uma arma poderosa para mudar a sua vida financeira e fazer você ganhar dinheiro de verdade e o melhor de tudo, de forma honesta e digna. Tá vendo essas comissões aí que estão aparecendo na tela? São comissões que eu fiz trabalhando com o meu celular no mercado digital. Então eu quero que você faça valores até maiores do que esses. Por isso, eu vim aqui disposto a te ajudar e te dar a dica para você aprender a fazer dinheiro com o teu celular. Então, se você quer aprender, clique no primeiro comentário fixado logo abaixo ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está no cantinho da tela. Chama a nossa equipe, os nossos colaboradores vão te dar as dicas e te ensinar o passo a passo para você sair do zero, sair do vermelho e fazer valores maiores do que você estivesse trabalhando e ganhando com carteira assinada.
Muito obrigado por me assistir, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.